Boa noite, meu irmão Derlei. Como você está, meu guerreiro? Consegue me escutar? Muito bom, muito bom. Uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir se acomodando. E a gente começa o nosso bate-papo sobre negociações, como eu trago a minha energia do meu estado de ser, de força, certeza e confiança para dentro das negociações, né? Para exercer a minha força, meu magnetismo pessoal, para fazer com que esse poder pessoal trabalhe a favor dos negócios, né? A favor do bem comum. Shafik, de muito tempo a gente se conhece, hein, Shafik? Estudamos juntos, eu acho que o pré, primeira série, segunda série, acho que até a quinta série nós estudamos juntos. Grande prazer ter você aqui conosco. Sandra, minha cunhada Roseli Kemmer, seja bem-vinda. Autoconfiança nas negociações, né? Esse vai ser o assunto de hoje, que essa energia, essa força, essa vibração, esse magnetismo pessoal que tem um grande diferencial, tem um grande impacto em qualquer negociação, né? Principalmente em termos de empreendedorismo. Quem empreende sabe que a força pessoal do indivíduo, a confiança intrínseca do indivíduo, ela é uma força coadjuvante, né, nos negócios. Não há como negar isso. Bom, eu acho que é um momento interessante para conversarmos. Meu nome é Anderson Maia, para quem está aqui pela primeira vez. Eu sou um facilitador de performance, especialista em autoconfiança. Nós estamos fazendo uma série de palestras sobre autoconfiança, falamos sobre autoconfiança e dinheiro. Na última live nós falamos sobre autoconfiança nos negócios em geral, para fazer o negócio do indivíduo, o empreendedorismo, o empreendimento do indivíduo acontecer, né? Usar essa força intrínseca que brota do indivíduo, que nasce do indivíduo, para empreender, né? Usar essa força ao seu favor. Eu sempre gosto de começar essas palestras descrevendo o que é autoconfiança, né? Autoconfiança é a experiência que o indivíduo tem de si mesmo diante das circunstâncias ou dos desafios, né? Então é uma experiência de força, de coesão, de unidade consigo mesmo, e isso credencia o indivíduo a responder aos desafios e não reagir a eles, né? Não através de um estado de insegurança, ansiedade, que é um estado regressivo. E então a autoconfiança é a experiência que o indivíduo tem de si, né? Não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as circunstâncias externas, tem a ver com a experiência de como esse indivíduo, tem a ver com como esse indivíduo experiencia si mesmo diante dos desafios. Bom, para a gente começar a falar sobre autoconfiança nas negociações, na hora de negociar, na hora de sentar com o cliente, de apresentar um produto, um serviço ou uma experiência, a mesma coisa que a gente falou na nossa última palestra se aplica aqui, né? Vai determinar qual é o estado de ser que você traz para a negociação. Qual é o estado de ser que você está exercendo durante a negociação?
É um estado de ser de força, certeza, coesão interna, ou é um estado de ser de falta, de insegurança, de tensão, né? Então, o seu estado de ser, que é o seu estado psicológico, químico, físico, emocional, tudo simultaneamente, né? Então, é a presença do indivíduo, né? A referência que o indivíduo está trazendo para a negociação, a referência de si daquele momento. Então, o seu estado de ser, ele vai ter um impacto muito grande nas negociações, porque a gente faz essa transferência de estado emocional para outras pessoas. Então, as pessoas que a gente conversa, que a gente lidera, as pessoas que fazem negócios conosco, elas são impactadas por esse meu estado de existir, esse meu estado de ser do momento, né? Então, o estado de ser em que você entra numa negociação para, junto com o cliente, experienciar, apresentar um produto, um serviço ou uma experiência, o seu estado de ser é decisivo, né? Se você vem de uma direção onde você exerce uma autoconfiança que é intrínseca, o seu estado de ser é de tranquilidade, flexibilidade, confiança, e você vai transferir esse estado emocional para outra pessoa com quem você está negociando. E você passa a liderar a negociação de uma forma muito natural, né? Então, o seu estado de ser é importantíssimo, né? A gente tem alguns obstáculos que a gente vai falar sobre as negociações. Existem obstáculos que fazem com que o seu estado de ser não seja o melhor, né? Que o seu estado de ser seja um estado regressivo, de tensão, de falta, de necessidade, de euforia, muitas vezes de afobação. Então, tudo isso aí é um estado regressivo, né? São estados regressivos que o indivíduo ele está trazendo para dentro da negociação, e esses estados regressivos eles atrapalham demais o desdobrar dos negócios, né? O desdobrar da negociação em si, se você negocia um produto ou um serviço ou uma experiência com o seu cliente. Então vamos começar falando dos obstáculos. Os obstáculos são esses padrões, são os padrões regressivos, são estados regressivos, né? Você vai perceber que vai envolver ansiedade, vai envolver tensão, vai envolver uma sensação de falta, de carência financeira. Então esses são estados regressivos que vai eliminar as possibilidades de você ter um fechamento de um bom negócio, porque isso aí aparece na negociação e as pessoas elas vão sentir, você vai transparecer isso aí na sua fala, no seu olhar, nas suas palavras e principalmente na sua energia. E as pessoas elas recebem essa energia e de forma consciente ou inconsciente elas tendem a se afastar, porque o seu estado não é o melhor, né? Não é o melhor estado para se fazer negócio. Então vamos começar com algum deles, por exemplo, o estado de carência financeira, né? Então o indivíduo ele entra numa negociação com o estado, uma sensação de falta, né? Uma perturbação financeira. Então isso é um estado que o indivíduo se encontra na psique dele, na sua personalidade, ele se encontra como um indivíduo faltante e ele precisa usar esse dinheiro, dessa venda, como uma base de segurança para ele mesmo. Então o indivíduo ele tem o complexo com o dinheiro e ele usa o dinheiro como uma base de segurança para o eu dele. Então ele entra num estado regressivo de carência financeira. E quando ele entra nesse estado regressivo de carência financeira, dentro nas negociações, a tendência é espantar os clientes, a tendência é não sair coisa boa, porque é um estado de impotência que o indivíduo entrou e a outra pessoa da outra parte, de forma consciente ou não, ela vai absorver essa energia, ela vai absorver seu estado regressivo e a tendência das coisas é não irem bem. Uma coisa que é muito comum também, um outro obstáculo, que é a afobação, né? O indivíduo ele fica afobado, é um estado claro, regressivo, de impotência, né? Uma parte da personalidade do indivíduo ainda está exilada, o indivíduo ainda reprime uma parte de quem ele é,
E aí ele precisa de que os negócios deem certo, de que as coisas aconteçam, para que ele atinja um estado de segurança, um estado de realização pessoal. Então esse indivíduo ele depende de condições externas para ele ter o eu dele coeso. Né? Então quando você é faltante na sua personalidade, quando ainda você está em um conflito interno, o indivíduo ele tende a usar o sucesso dos negócios ou dessa negociação em si como uma forma de trazer o equilíbrio para o eu interno dele, né? De trazer o equilíbrio para os conflitos internos dele. Então, o indivíduo ele está tentando usar a negociação como uma fuga de si mesmo, como uma fuga dos seus próprios conflitos. Então, esse tipo de energia que o indivíduo entra, que ele traz para a negociação, vai ser decisivo para fracassar, para fazer com que as negociações elas não aconteçam. Porque a energia ela chega na sua frente, ela trabalha. As nossas emoções elas têm o poder de elevar a sua vida, os seus negócios, os objetivos, impulsionar a sua vida, seus negócios, os objetivos, e elas também têm o poder de destruir a sua vida, destruir os seus negócios, destruir aquilo que você construiu. E quando você traz para as negociações essa energia, você vai desfavorecer o seu negócio, você vai desfavorecer as negociações, porque é uma energia que na verdade trabalha contra aquilo que você está se esforçando para performar, né, para acontecer. E aí o cliente raramente ele vai comprar porque a sua energia é contaminante, seja ela positiva ou negativa, ela é contaminante, né? Então essa transferência de estado emocional que nós fazemos para as pessoas é um fator determinante dentro das negociações, tá? Então a carência financeira, o indivíduo usando o dinheiro, né, como uma fuga dos seus medos, como uma fuga daquilo que lhe falta internamente, como algo que vá preencher e cessar os conflitos internos dele, é um indivíduo dependente daquele negócio. Então todo indivíduo que é dependente daquele negócio, daquela negociação em si, ele se torna emocionalmente escravo daquela negociação e por isso ele raramente vai conseguir ter êxito, porque a negociação, o cliente ganha um status acima dele, ele desce o status dele na negociação porque ele é uma pessoa que precisa daquilo, está no estado faltante. Então, raramente, quando o cliente está acima de você, você vai conseguir fazer algum negócio com êxito, né? Porque o status das duas pessoas dentro da negociação não é de agregar valor, é um estado onde uma pessoa está no estado infantil de impotência e o cliente que tem o dinheiro, que tem os recursos, ele se torna uma autoridade na negociação e por isso as coisas não andam. Muito comum também tensão, né? Às vezes é tensão porque o indivíduo não conhece o produto, a gente vai falar um pouco disso, às vezes é tensão porque o indivíduo, na sua personalidade também, existe algo que ele reprime, né? Então ele não se conhece direito. Tensão porque ele precisa do negócio. Então a tensão é medo, né? Tensão significa insegurança, significa que uma parte de você não está bem, que uma parte de você está tensa. Então quando você entra numa negociação, obtendo uma parte da sua personalidade, essa parte tensa, ela vai sugar a sua energia, você vai ter que fazer dois trabalhos, você vai ter que se apresentar para o cliente de forma coesa, consistente, e ao mesmo tempo você vai ter que reprimir a parte da sua personalidade que está tensa e não demonstrar isso para o seu cliente, né? Então você vai ter que se dividir para fazer essas duas tarefas. E aí, como a gente sabe que o indivíduo que se divide, ele se fragmenta, ele perde a sua força. Então o indivíduo que ele tem que reprimir a tensão e não transparecer esse medo, essa insegurança para o cliente, dificilmente ele consegue êxito nas negociações. Às vezes o indivíduo ele faz bons negócios com coisas pequenas, às vezes aparece um negócio muito grande, um imóvel grande, de valor mais agregado, aí o indivíduo ele começa a se sentir tenso, porque o tamanho e a importância da negociação
ficou maior do que ele, né? Então, quando o tamanho da negociação fica maior do que o indivíduo, a tendência desse indivíduo é ficar tenso. E aí ele entra na negociação tenso, ele precisa reprimir o seu medo, a sua insegurança, para não transparecer para o cliente. E por mais que ele se esforce em fazer isso, em apresentar um personagem para o cliente percebe, né? O cliente percebe na fala, o cliente percebe na energia, ele sente que alguma coisa não está certa. E essa sensação de que alguma coisa não está certa faz com que o cliente abandone as negociações. Então, a tensão significa que o indivíduo ele está reprimindo os seus medos, ele está reprimindo a sua insegurança. E ele precisa reprimir isso aí e, ao mesmo tempo, performar, falar com o cliente e se apresentar de forma coesa. Então, fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, dificilmente as negociações vão ter êxito. Um dos outros obstáculos, né, um dos obstáculos também nas negociações que impedem das coisas fluírem, das coisas acontecerem, é a insegurança no produto ou no serviço ou na experiência, né? Então, se o indivíduo ele realmente não acredita de verdade naquilo, aquele produto, aquela experiência vai se tornar apenas um item que eu preciso empurrar em alguém. E aí você não vai conseguir ser autêntico, né? Você não vai conseguir emanar verdade na sua fala. E isso é muito importante, porque se você não emanar a verdade na sua fala, você não vai conseguir ser penetrante, né, na conversa com o seu cliente. Então, se o seu produto, o seu serviço, a experiência que você está oferecendo, se você realmente não acredita de verdade nesse produto, se ele é só mais um produto de mercado, você está numa tarefa muito complicada de vender algo inautêntico. E aí as suas relações, elas vão passar a ser artificiais, as suas conversas vão ser artificiais, as suas conversas vão ser no intuito de empurrar produtos para os outros, para fazer números e fazer dinheiro. Isso não é legal, né? E você perde praticamente todo o seu poder para esse tipo de orientação. Então, a gente sempre tem que partir de um ponto onde realmente eu estou alinhado com isso que eu estou vendendo. Eu acredito de verdade nisso, porque quando você acredita no produto, ou na experiência, ou no serviço, você não vai agir, não vai haver inautenticidade na sua fala. E você vai conseguir emanar a verdade, e você vai conseguir ser mais penetrante na sua fala, e você vai conseguir ter uma abertura muito maior com o seu cliente, porque você vem de uma posição de verdade, né? Algo que está alinhado com você. Então, o que é muito comum é que as pessoas elas querem vender, mas querem vender qualquer coisa, e não funciona assim, né? Você precisa realmente saber o que você quer vender, se aquilo que você está vendendo você realmente acredita, se aquela experiência, aquele produto, aquele serviço é algo realmente que você vai transparecer que está alinhado com o seu eu interno, com o seu eu mais profundo. Tá? Então isso também é um obstáculo na hora das negociações. Um outro obstáculo, falando de insegurança, é a insegurança que o indivíduo tem em si, né? Então o indivíduo, no fundo, ele não acredita literalmente no eu dele, né? Ainda há partes dele que ele não conhece, ainda existem partes da personalidade desse indivíduo que ele ainda rejeita, que ele ainda tem medo de olhar, que ele ainda reprime, né, esse material. Então, o indivíduo ele vem para a negociação, ele não vem com uma certeza, com uma autoaceitação, com uma força intrínseca de se aceitar, de estar conectado com o eu dele, de ter a conexão com ele de uma forma profunda e verdadeira, né? Porque quando você vem para uma negociação e você traz essa conexão profunda e verdadeira com você mesmo, você não vai ficar pensando no que o seu cliente vai ver ou não vai ver, se ele vai achar você bom o suficiente ou não, se ele vai achar você competente. Nada disso aí mais passa pela sua cabeça. Agora, o indivíduo que é inseguro, ele vai tentar apresentar para o cliente um ideal do eu,
né? Ele vai tentar apresentar para o cliente um eu que ele acredita que o cliente vai gostar, aprovar e comprar. Isso é um erro, porque o indivíduo ele precisa se abandonar para tentar ser essa fantasia, para tentar preencher esse papel. Então ele entra nas negociações de máscara. E aí quando você entra numa negociação de máscara para se proteger as vulnerabilidades que muitas vezes o indivíduo ele nem conhece, mas ele sente que precisa proteger essa insegurança, a conversa não vai ser uma conversa penetrante, autêntica, motivadora, energizante, né? Vai ser uma conversa superficial e o cliente ele não gosta, ele vai sentir que você é superficial. O cliente ele vai perceber que você está ali performando um teatro. Ele vai sentir no âmago dele que você não está ali de forma autêntica e verdadeira. Ele vai sentir que você é inseguro. E isso atrapalha demais as negociações. Então, é muito comum o indivíduo, às vezes, ele vende para, né, coisas pequenas, de baixo valor, e aí quando ele precisa negociar com pessoas que estão num patamar mais alto, com donos de empresas, com médicos, advogados, com pessoas realmente confiantes, aí ele treme na base, ele se sente inseguro, ele sente que precisa se esforçar, ele sente que ele precisa apresentar um eu idealizado para que essa pessoa o enxergue como um eu bom o suficiente, né? Como um eu que vale a pena dar crédito. E nesse movimento, o indivíduo ele se abandona para ser esse ideal do eu, né? Ele abandona a essência dele. Então, a insegurança não só no produto, no serviço, mas a insegurança intrínseca no próprio indivíduo é um dos maiores obstáculos na hora de fechar bons negócios, principalmente grandes negócios, que traz para a mesa aí grandes quantidades né, de valor aí financeiro, né? Então, é muito comum o indivíduo vender bem coisas que agregam pouco valor financeiro, mas aí ele entra numa situação que o valor financeiro é muito mais alto, ele precisa realmente estar inteiro, estar coeso, ele precisa entrar autoaceito e conectado com ele mesmo de forma mais profunda e verdadeira, e aí ele não tem essa conexão, e aí falta essa base para ele, e aí ele vai entrar na negociação tentando parecer algo, tentando parecer que é bom o suficiente, tentando parecer que é competente, tentando parecer que ele sabe o que está fazendo. Isso aí se transforma num desastre, né? Então, esse é um obstáculo muito grande para qualquer pessoa aí fazer bons negócios, negócios de volume mais alto, mais agregado. Bom, Anderson, a gente falou dos obstáculos, né, em relação a fazer bons negócios, em ser assertivo nos negócios. Então, qual é a alternativa, né? O que eu faço? Então, olha, muitas pessoas falam de técnicas de vendas, né? Tenho técnicas de vendas, vou aplicar técnicas de vendas, vou aplicar técnicas, gatilhos mentais. Mas a grande verdade é que quando você se apresenta numa negociação tentando aplicar técnicas, você está tentando influenciar o indivíduo, enganá-lo. E você não vai conseguir ser verdadeiro e autêntico. O indivíduo do outro lado também não é burro, ele vai perceber. Então, essa história de técnicas, técnicas de venda, isso aí, olha, é pra gente insegura. Porque se você realmente se aceitou, você está coeso, você já vive numa personalidade curada, integrada, se você vem de uma direção de autoconsistência, de conexão profunda consigo mesmo, você não vai mais falar em técnica, você vai se apresentar para o cliente como um recurso para ele, para ouvi-lo. Porque na verdade o seu cliente ele não vem para observar você, ele vem para ser observado. O seu cliente não vem testar se você é bom o suficiente e te analisar. O cliente vem para que você analise ele nos seus problemas, nas suas dores, nos seus sonhos. Ou seja, o cliente vem porque ele busca um recurso em você. Então, quando você vem de uma direção de conexão profunda com o seu eu,
você se apresenta de forma autêntica, de forma gostosa, de forma verdadeira. E aí você não precisa mais dos negócios, a sua segurança pessoal não depende mais disso. A sua sobrevivência psicológica, a sua segurança psicológica não depende mais dos negócios. Você já é seguro em si mesmo. Tudo que você precisa na vida é intrínseco a você. Você já é conectado com a vida. Então você se apresenta de forma inteira, verdadeira, coesa e autêntica. E aí, como uma consequência natural, sem se esforçar, o seu cliente ele vai ver você como um seguro, um porto seguro. O seu cliente vai ver você como um recurso. E aí você se posiciona para observá-lo nas suas dores, nos seus sonhos e ajudá-lo a fazer a sua melhor escolha. Né? Então, quando você se alinha internamente com o seu eu, você se integrou, se curou das suas inseguranças internas, resgatou o seu eu exilado, né? O eu impotente e inseguro, que eu não quero viver, então preciso reprimir, compartimentar ele, para ele não fazer parte da minha vida e eu tentar viver a partir desse eu que eu estou tentando apresentar para o mundo. Então, quando você faz esse alinhamento interno, se reconhece, volta para o seu eu original, se restaura a sua individualidade, se conecta com o seu eu verdadeiro, vive a partir do seu eu real, o seu cliente, você vai atrair clientes. E o seu cliente, naturalmente, ele vai se posicionar como uma pessoa que precisa de você. E aí você, como uma pessoa segura e coesa, não vai mais se apresentar de máscara. Você vai observar esse cliente com o coração aberto, a conversa vai ter uma conexão muito mais profunda, nasce amizades verdadeiras daí, isso é um negócio para a vida toda, né? São realmente negócios autênticos e são clientes que não vão te abandonar nunca, porque você iniciou uma negociação de forma autêntica e verdadeira. Então você iniciou a negociação conectado com você mesmo. E aí você consegue ajudar o cliente também a baixar a guarda dele e se conectar com o eu dele. Ele não vai perceber isso, mas a sensação, a experiência da negociação com você vai trazer isso à tona, ele vai se sentir tranquilo, confiante e vai confiar em você. Tudo isso aí sem ter que se esforçar. Tudo isso sem ter que apresentar um eu ideal para ele, né? Então você está apresentando o seu eu real, aceito, coeso, e essa conexão profunda que você traz consigo mesmo te dá segurança, te dá solidez e principalmente te dá flexibilidade e autenticidade. A sua fala, ela emana a verdade, a sua fala é carregada de força e vibração, emana a verdade, é penetrante porque você vem da verdade, do seu eu mais intrínseco, e aí as negociações elas vão caminhar sem esforço, você vai fechar bons negócios sem esforço, negócios de pequeno valor e negócios de grandes valores financeiros. Então, a grande chave é você primeiro se alinhar com o seu eu, se aceitar, voltar para o seu eu original, se curar, se resgatar, para aí sim, dessa forma, você vir para a negociação de forma verdadeira e autêntica, sem nada para esconder. Então você se apresenta na negociação sem esconder nenhuma parte de quem você é. Você não tem mais vergonha do seu eu. Não há mais uma insegurança tendo que ser reprimida. Não há mais uma parte de você com medo, né? Todas as partes estão coesas e integradas. Você se sente sólido, firme, gigante, coeso e autêntico. O segundo passo, é claro, você se alinhar com aquilo que realmente você acredita, num produto, num serviço que você realmente acredite, porque aí você vai juntar esse primeiro, que é o seu eu autêntico, integrado, coeso, para vender algo que realmente está alinhado com você. Então, quando você vem do seu eu real e vende algo que você realmente acredita, um produto, um serviço, uma experiência, ninguém te segura. Você vai fechar muitos negócios, independente do valor, se é baixo, se é alto, as pessoas vão confiar em você, você vai liderar as pessoas sem esforço, os seus clientes
vão enxergar em você um porto seguro, os seus clientes vão enxergar e sentir em você verdade, os seus clientes vão enxergar em você recurso, então você se apresenta de forma verdadeira, autêntica, poderosa e flexível, tá? Então, dentro dos negócios, não só na hora das negociações, a sua força, a sua energia pessoal, o seu magnetismo são fatores determinantes. Nunca se esqueça disso. Bom, a minha fala termina aqui, tá? Agora eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Se alguém tem uma pergunta, digita aí e a gente responde conforme o andar da nossa apresentação, da nossa palestra. Boa noite, Sheila. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Daiane. Boa noite, Jader Thomas. Eu vou compartimentar essas lives, essas palestras em MP3, todas elas, fazer uma edição bacana, vou colocar ela dentro de uma série, né, e vou salvar tudo isso em MP3 e vou deixar disponível para quem quiser baixar, né? A gente falou de autoconfiança nos negócios, a gente falou o que não é autoconfiança, nós falamos sobre autoconfiança e dinheiro, nós falamos sobre como exercer a sua autoconfiança na sua empresa, nos seus negócios. E hoje a gente está falando sobre autoconfiança nas negociações, na hora de negociar, né? A sua força intrínseca, do seu eu intrínseco que você traz para as negociações, que faz todo o trabalho pesado por você. E não você ter que parecer ser bom o suficiente, parecer ser competente. Tudo que parece, por definição, não é. E tudo que não é real, não é autêntico, porém não tem força para te impulsionar, né? Tudo aquilo que é real, e tudo que é aceito, é real, é aceito, ganha força, né? Então, dentro dos negócios, a nossa energia, a nossa autoconfiança é o fator principal para fazer qualquer business, qualquer negócio acontecer, qualquer negociação andar. E muitas negociações, elas têm o seu próprio termo, elas têm o seu próprio desdobramento. E o indivíduo que ele é inseguro, ele fica tenso com esse desdobramento, ele fica tentando controlar as negociações, ele fica tentando controlar o outro indivíduo. E isso é insegurança e só afasta as pessoas. Então a maioria das negociações, elas vão ter um desdobrar natural dentro do seu próprio ritmo. E se você vem de uma posição de confiança, de certeza, de conexão com o seu eu mais profundo, você vai saber esperar, você vai saber olhar para essas negociações que estão se desdobrando dentro dos seus próprios termos e você vai saber qual delas está madura, de que forma você aborda, e elas vão se desdobrar e acontecer de forma natural. A sua energia, ela é favorável para essas negociações acontecerem. Agora, quando você traz uma energia de carência financeira, de afobação, de tensão, de insegurança, a tendência é essas negociações elas nem se desdobrarem, elas travarem. E aí o indivíduo ele entra num ciclo de que quanto mais os negócios travam, mais travado fica o indivíduo, mais tenso. E aí ele entra num looping onde ele fica extremamente tenso, gera resultados insuficientes, ele olha para esses resultados insuficientes que cria mais pressão nele, né, estrangula mais ainda a performance dele. Então esse indivíduo fica ainda mais tenso, que gera mais insegurança, ou seja, ele entra nesse looping e sem ajuda, se ele não tiver ajuda, ele não sai dali. Agora, o indivíduo que traz
no seu eu, no eu dele real, tudo que ele precisa para viver, é uma jornada que já está ganha, porque ele já não vai mais buscar o eu dele, a sua segurança pessoal, nos negócios ou no resultado dessa negociação, ou dessa, porque ele não depende, não há mais um gap, não há mais um ser faltante nele, não há mais uma brecha na sua personalidade que faz com que ele caia para um estado regressivo de impotência, né? Então esse indivíduo ele já é grande na sua natureza, ele já é autêntico, a força dele ele não vai mais buscar nos negócios, ele já é real, já é intrínseco a ele, já é fidedigno. E aí ele vai conseguir observar, se apresentar como um recurso, e aí sim o desdobramento dos negócios vai acontecer de forma verdadeira, de forma natural e de forma orgânica, principalmente de forma orgânica, porque o indivíduo ele tem esse preenchimento, essa base, essa coesão interna, e ele consegue ter essa paciência, essa clareza, e as pessoas vão sentir isso nele. Então, isso faz toda a diferença. As negociações não é algo que você precisa controlar o outro indivíduo para comprar de você. Você está precisando vender, não é motivo para ninguém comprar de você. As pessoas vão comprar de você porque elas vão sentir na sua força, na sua energia, certeza, confiança, coesão e segurança. Por isso que elas vão comprar de você. Boa noite, Letícia. Alguma pergunta, meus amigos? Bom, eu acho que eu vou encerrando por aqui minha fala hoje. Na semana que vem a gente provavelmente vai falar sobre autoconfiança e performance social. Na verdade nós estamos adiando, nós viemos adiando essa apresentação 2 vezes, é porque surgiu algo mais importante. Eu achei mais válido trazer essas 2 últimas palestras e depois deixar a social mais para frente, né? A performance social, que é a forma com que você performa socialmente, né? A sua confiança que você usa para falar em público, para falar com grupos, para se relacionar com as pessoas. Então isso é a performance social do indivíduo, autoconfiança e performance social. Provavelmente vai estar madura para a gente abordar isso na nossa próxima live, na próxima terça-feira. Boa noite, Sandra. Alguma pergunta? Boa noite, Fátima. Para quem está chegando agora, nós estamos praticamente finalizando o nosso bate-papo. A gente falou sobre como exercer a sua autoconfiança nas negociações. E eu aproveito para fazer um convite para você para assistir a nossa última live da última terça-feira, onde nós falamos sobre como exercer a sua autoconfiança nos negócios e vender e vencer em qualquer mercado. Bom, gente, no mais é isso, tá? Eu agradeço imensamente a presença de vocês. A gente vai continuar firme nas lives nas terças-feiras e a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, me manda um direct ali sobre livros, sobre qualquer pergunta que você tenha, tá? Será um grande prazer estar ajudando, estar contribuindo, te responder e te indicar livros, tá? Meu grande irmão, estimado irmão Robson, muito bem-vindo. Um grande abraço à nossa cidade maravilhosa, Mairink. Tenho saudades daí. Bom, meus amigos, no mais é isso, tá? Um grande abraço. A gente se fala na próxima terça-feira, onde vamos falar sobre performance social, autoconfiança e performance social. Bom, ficam todos com Deus.
Grande abraço, meu irmão Robson. Fica com Deus.